Bem, estou aqui nessa manhã para passar para vocês o sonho que Deus me deu nessa noite. Acabei de acordar agora assustada, já chorei, chorei demais até com meu esposo relatando para ele o sonho. E olha, muitos me conhecem e sabem que eu jamais viria aqui nas redes sociais para expor uma coisa que eu não tivesse certeza que fosse vinda da parte de Deus. Quem me conhece sabe que eu não brinco com as coisas de Deus, jamais brincaria com as coisas de Deus, jamais viria aqui atrás de visualizações usando o nome de Deus. Porque eu tenho sim um canal no YouTube, tenho minhas redes sociais no Facebook, no Instagram, mas vocês sabem que eu nunca uso o nome de Deus para chamar atenção, para ter curtidas, para ter likes, para ter visualizações, para ter mais seguidores, enfim. Só tô aqui gravando esse vídeo de verdade porque esse sonho falou muito no meu coração. Então eu me senti na obrigação de trazer esse sonho para você, igreja, para você que está me assistindo. Vou começar relatando o sonho, tá? Eu mesma não sei nem como falar muitas partes do sonho que eu tive. Não sei assim como expressar esse sonho de tão terrível que foi esse sonho, muito terrível. Igual eu falei pra vocês, eu acabei de acordar agora, tô até ainda anestesiada, impactada com o sonho. Já chorei bastante mesmo, entendeu? Fiquei tremendo até contando o sonho pro meu esposo. E aí decidi gravar esse vídeo para ser um alerta, né? Como Deus falou no meu coração. Eu tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo vai ser alertado por Deus nessa manhã também, igual eu fui. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, se esse vídeo servir para alertar uma alma, para mim já tá muito bom mesmo. Para alertar pelo menos mais uma alma, porque a minha alma Deus alertou com esse sonho. Vou começar contando para vocês que eu já tenho esse dom de Deus de sonhos. Deus me dá revelações em sonhos. E Deus já me deu várias revelações com pessoas, meus familiares, pessoas amigas, próximas. Mas nunca Deus me deu um sonho sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus. Nunca. E essa foi a primeira vez. E olha que eu gosto de assistir bastante séries, filmes sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre a palavra de Deus em si, né? A palavra, a Bíblia. Eu vejo muitas séries e muitos filmes falando sempre sobre esses assuntos. E outros assuntos, cura, libertação, enfim. Tudo que é da Bíblia eu gosto de assistir. E eu nunca sonhei. Então eu até cheguei a pensar, será que foi porque eu assisti alguma série, algum filme, alguma coisa? Não, não foi, porque eu não vi nada relacionado a isso por esses dias agora, e muito menos ontem, à noite, antes de me deitar para dormir. Então, outras vezes que eu já tinha assistido, eu nunca tinha sonhado com nada. Por isso eu tenho certeza, e pelo sentimento que eu acordei, preocupada, e quando é uma revelação de Deus com alguma pessoa, que eu já tive essa revelação com alguma pessoa, eu sei que é de Deus porque eu fico incomodada, e foi igual esse sonho. Me incomodou e me entristeceu, incomodou meu espírito, então por isso tenho a plena certeza que é sim da parte de Deus. E por esse motivo eu decidi vir aqui compartilhar com vocês esse sonho, para não ficar só para mim. Porque isso que eu vi não pode ficar só para mim, entende? Não pode. Eu preciso falar, porque eu vou estar fazendo a minha parte com Deus. E isso é o mais importante para mim. Eu fazer a minha parte com Deus. Pois bem, eu vou começar a relatar para vocês o meu sonho, né? As partes que eu consegui relatar, porque foi a noite inteira, até agora pela manhã, até as 10 horas da manhã, desde a noite, desde quando eu comecei a dormir, a noite inteira, os sonhos, Deus foi me dando esses sonhos. Pois bem, no meu sonho eu tinha conquistado a vida que eu queria, o patamar que eu queria. Tinha conseguido comprar a casa luxuosa dos meus sonhos. Porque vocês sabem como eu tenho mania, né, assim, de querer as coisas chiques. Eu tenho esse gosto, esse costume de querer as coisas caras, coisa bonita, coisa que chama atenção. Então, pois bem, no meu sonho eu tinha conseguido tudo isso. Eu morava numa casa muito bonita, muito luxuosa, como eu sempre quis.
Inclusive até a minha mãe morava em outra casa também, muito bonita, muito luxuosa. Mas o que mais me chamou a atenção é que isso tudo tinha acabado. A gente estava num lugar totalmente estranho, cheio de barro, de lama, sabe, de chuva caindo, exposto. E a gente tinha que se esconder, porque o Brasil tinha sido invadido. A gente estava sendo tipo escravo, a gente não podia ter nossa liberdade, nossa vida. A gente tinha que viver escondido. Várias pessoas estavam sendo mortas, várias pessoas ali caídas perto da gente, e a gente morava dentro de um buraco. E meu esposo, ele saiu, e quando ele voltou com um cesto. E nesse cesto tinha uns pergaminhos, meio com sangue junto ali. Era a palavra de Deus que ele estava trazendo para dentro da nossa caverna, que a gente morava numa caverna. E ele estava trazendo para ninguém ver. E eu falei para ele assim: nossa, você conseguiu mais parte da palavra de Deus? Vamos ler então para a gente poder aprender, saber o que vai acontecer daqui para frente. O que mais vai acontecer? E a gente tinha que ler aquilo escondido, oprimido ali de uma tal maneira para ninguém ver, senão a gente ia ser morto também. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse sonho foi sobre o tempo. Deus falava toda hora comigo sobre o tempo. O tempo. Diz que o tempo naqueles dias foi adiado. Então vamos supor, agora é 10 horas da manhã, já ia ser 1 hora da tarde. 3 horas foi adiado o tempo, 3 horas. E no meu sonho eu fiquei preocupada, falando para o meu esposo, como que a gente vai descansar? Como é que a gente vai levar nossa filha na escola? Mas só que eu falava da minha filha, eu via minha mãe, via meu pai no meu sonho, via meu esposo, mas em nenhum momento eu via a nossa filha. Eu não sei se eles levaram a nossa filha embora, se a nossa filha foi levada para outro lugar. Só me lembro que no sonho eu tinha um desespero enorme. Eu sempre falava sobre o tempo. O tempo foi adiado, o tempo. Outra coisa também que me chamou muita atenção naquele sonho foi sobre o sol. Não tinha mais sol. Era uma noite assim avermelhada, uma noite muito feia. Uma noite vermelhada, sabe? Não tinha. E o dia, não tinha dia. Mas tinha um horário, um período que eu não sei explicar direito, que tinha um sol. Mas não era o sol igual o sol que a gente está acostumado a ver, que a gente pode sair e tomar um pouquinho desse sol. Era um sol que se a gente chegasse perto dele, perto só, a gente já se queimava. E era por um curtíssimo espaço de tempo que eu via esse sol, mas que não era o nosso sol que a gente está acostumado a ver também. Em todo momento, nesse sonho, durante esse sonho, Deus falava comigo sobre o adiantamento do tempo e sobre a volta de Jesus. Sempre eu falava no sonho ali, no meu cantinho ali da caverna, com alguém que eu estava ali perto, com a minha mãe, com o meu esposo. Nesses flashes de tempo que eu tinha um tempo ali, eu sempre estava falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o tempo, e agora o tempo, a gente não vai ter descanso, e a gente realmente não tinha descanso. A gente tinha que trabalhar, era como se a gente fosse escravo, como se a gente tivesse a obrigação de fazer alguma coisa forçado ali. E olha, foi um dos piores sonhos da minha vida. Um dos piores sonhos que eu já tive. Muitas pessoas mortas, sendo mortas, pessoas mortas no chão. Muito sofrimento, pessoas chorando. Só noite, 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 nunca tinha dia. O tempo sendo só adiado, né? Como eu falei, foi 3 horas adiado o nosso tempo. Escondendo, vivendo escondido. Não podia ter acesso à palavra de Deus. Igreja, não tinha igreja, mas não tinha igreja. A gente, falou por mim, eu tinha uma sede da palavra. E não tinha igreja, não tinha como pregar a palavra. Foi muito triste. E eu me lembro que no momento ali do sonho eu falei, eu consegui tudo, mas eu não estava preocupada com o que eu tinha perdido. Eu não estava preocupada com a mansão que eu não podia morar mais, com a vida que eu tinha, eu não podia ter mais. Eu estava preocupada com o que estava ali na frente dos meus olhos, várias pessoas sendo mortas, várias pessoas ali sofrendo, sabe?
e não tinha o que a gente pudesse fazer. Então tudo aquilo que eu tinha conquistado virou nada perante tudo aquilo que estava diante dos meus olhos, perante a preocupação que eu estava da volta de Jesus, daquela escuridão infinita. Sabe com que eu estava com saudade naquele sonho? Do sol, da minha vida comum, sabe? Do meu dia a dia, antes das riquezas que eu tinha conquistado, da simplicidade, sabe? Da paz, da presença de Deus que eu tinha. E eu me despertei. E quando eu me despertei, Deus falou tremendamente no meu coração que Jesus está voltando, sim. Muitos não estão dando crédito para a palavra dele que está sendo pregada a ele. Então eu venho falar para vocês esse sonho para vocês como um despertamento para a igreja, para mim, sabe? Porque muitas vezes a gente está na igreja com outro pensamento, sabe? Pensamento de grandeza, pensamento de futuro próspero, pensamento de um melhor serviço, de um melhor trabalho, de uma melhor oportunidade. Não que isso seja errado, meus irmãos. Não que a gente não queira, sabe? Não que a gente é proibido de querer crescer, de querer uma casa melhor, de querer um conforto melhor para nossa família. Mas a gente tem que estar primeiramente preocupado com a nossa salvação. Sabe? Se você que está me assistindo aí sabe que tem alguma coisa que pode impedir a sua salvação, abandona, larga. Muda de vida enquanto há tempo ainda, há tempo. Porque virão dias difíceis pra gente. Não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro. Virão dias de sofrimento, de dor, de luta, de luto. Da falta de Deus, da presença de Deus que vai ser tirada do meio do povo. Então, quando a gente está agora aqui, livre, a gente está livre para adorar, livre para cultuar, para ir na igreja, para adorar a Deus, a gente às vezes não vai. Eu falo por mim, por experiência própria. Eu não costumo ir com tanta frequência assim nos cultos. Esses dias eu comecei a ir nos cultos agora e minha filha ficou doente, meu esposo ficou doente, eu fiquei doente. Mas eu pretendo sim me despertar mais para as coisas de Deus, sabe? Procurar mais o reino de Deus em primeiro lugar. Eu confesso para vocês que muitas das vezes a gente fica assim preocupado com outras coisas da vida, sabe? O dia a dia da vida. E a gente não dá tanta importância para as coisas pequenas, sabe? Do nosso dia a dia. Para as coisas menorzinhas, para as coisas pequenas. E isso não agrada a Deus. Então eu faço esse apelo para você. Se você é afastado dos caminhos do Senhor, volte para perto de Deus, volte para os caminhos. Se você não conhece a palavra, busque, tente aprender mais, a saber mais das coisas de Deus. Se você sabe o que é certo e continua fazendo o que é errado, achando que a Bíblia é um conto de fadas, que Jesus não vai voltar, que já faz muito tempo que ele prometeu e não vai voltar mais nada, não acredite nessa mentira que é do diabo, porque Jesus vai voltar sim para buscar uma igreja santificada, uma igreja limpa no sangue do Cordeiro, pura para ele. Então que nós possamos nos encaixar, nos enquadrar, ser essa igreja que ele vai vir buscar, porque vai ser muito triste para quem ficar. Muito triste mesmo. E olha que esse sonho não tinha nada a ver com o inferno. Mas tanta coisa ruim lá naquele lugar que eu estava. Eu quero, depois que eu descansar, eu quero descansar nos braços do Senhor. Eu tenho certeza que você que está me assistindo também quer isso. Então, esse é o alerta que eu deixo para mim e para você que está me assistindo. Volte para Jesus, siga a Jesus, sirva a Ele de coração, não brinque com as coisas de Deus. Muitos estão na igreja brincando de ser cristão. Estão lá perdendo tempo, fazendo o que é errado. Sabe que é pecado, mas continua no pecado, continua no erro. Mude a sua vida antes que seja tarde. Conserte, endireite o seu caminho. Tem muitas igrejas aí que estão pregando só prosperidade,
futuro próspero, mas não prega arrependimento, libertação, transformação de vida, abandono do pecado. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos. Que nós transformemos, mudemos de vida, abandonemos, deixemos tudo aquilo que é pecado. E a gente sabe o que é pecado. Muitas vezes a gente quer se enganar, se iludir. Ah, não tem nada a ver, Deus perdoa, Deus sabe que eu preciso fazer isso, que eu não consigo abandonar isso. Não. Se é pecado, Deus sabe que você consegue abandonar sim, que você pode mudar de vida sim, que você pode ser santificado todos os dias como Jesus é, sim. Esse é o meu recado para vocês e para mim também. Que nós possamos nos libertar, nos abrir para as coisas de Deus, nos despertar para as coisas de Deus. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Eu peço para você, compartilhe esse vídeo. Não guarde, não assista e fique só para você. Compartilhe para mais pessoas serem alcançadas para esse despertamento da palavra de Deus.